Saúdo a igreja com a graça e a paz de nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Amém? Amém. Vamos abrir nossa Bíblia hoje no livro das Lamentações, capítulo 3, e nós vamos ler do versículo 21 até o 25. Lamentações fica logo depois do livro profético de Jeremias, também autor deste livro. Lamentações, capítulo 3, do versículo 21 ao 25. Todos acharam? Amém. Amém. Então diz assim a palavra do Senhor: quero trazer à memória o que me pode dar esperança. As misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim. Renovam-se a cada manhã. Grande é a tua fidelidade. A minha porção é o Senhor, diz a minha alma. Portanto, esperarei nele. Bom é o Senhor para os que esperam por ele, para a alma que o busca. Amém? Amém. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, nós queremos dizer amém, a oração já feita, mas rogamos a Ti, Senhor, clamamos nesta noite que o Senhor abra uma porta de milagres na vida desses Teus filhos que aqui entraram e de todos aqueles que nos ouvem, que o Senhor possa mover o sobrenatural de Deus na direção desses amados, em nome do Senhor Jesus. Amém? Amém. Amados, domingo passado, nós trouxemos uma palavra à igreja, uma palavra de encorajamento. Palavra no livro profético de Ezequiel, capítulo 37, que falava do vale dos ossos secos. E eu dizia ali que a situação histórica que trouxe aquela visão para o profeta foi o cativeiro do povo de Deus em Babilônia. Cativeiro de 70 anos. E ali eu mencionei um outro profeta que também falou sobre isso. O Senhor também levantou esse profeta para ministrar encorajamento ao seu povo que estava cativo. Exatamente o profeta que nós escolhemos, o Espírito de Deus escolheu para trazer essa mensagem para nós hoje. O profeta Jeremias, o livro das Lamentações. Nesse livro ele fala de uma maneira muito clara, muito explícita a respeito do sentimento daquilo que havia no coração do povo por conta daquele cativeiro. Então eu queria que hoje nós fôssemos desafiados a redescobrir a esperança no meio do caos. Nós hoje recebemos uma mensagem de um irmão amado. Esse irmão está atravessando um momento extremamente difícil e ele dizia na sua mensagem, ele diz: olha, eu preciso de um milagre, eu não sei mais o que fazer, as coisas estão tão absurdamente fechadas que não há saídas. Mas quando as coisas se tornam assim, extremamente fechadas, quando todas as saídas humanas elas estão fechadas aos nossos olhos humanos limitados, é porque está vindo uma grande saída do céu, está vindo uma grande resposta de Deus, porque o Senhor ele não deixa de mãos vazias aqueles que o buscam com inteireza de coração. Lamentações do profeta Jeremias, possivelmente é o livro bíblico que trata do sofrimento do povo de Deus de forma mais clara, mais explícita que se possa imaginar. Diferentemente do livro de Jó, que trata o sofrimento pessoal, esse livro fala de uma tragédia, fala de algo a nível nacional, aquela situação, aquele cativeiro, aquela angústia atingiu
toda a nação de uma maneira geral. Ali a perda foi total. E não havia nada que o povo pudesse fazer, não havia saídas humanas. O sofrimento atingiu o nível mais profundo que você possa imaginar e que você não possa. Para vocês terem uma ideia do grau daquela desgraça toda que se abateu sobre o povo, havia até canibalismo. A mortandade era uma coisa absurda, os sacerdotes mortos, não havia meios de consultar o Senhor, de buscar o Senhor. E Lamentações, esse livro é chamado de A Cerimônia Fúnebre da Cidade Morta. O profeta Jeremias, que já havia sido inevitavelmente contaminado pelas circunstâncias ao seu redor, porque quando nós estamos vivendo uma situação extremamente difícil, não só no nível pessoal, mas em toda a nação, como era o caso, é impossível você não se deixar contaminar por aquele clima de luto, de desespero, de caos. Mas num dado momento, é como se ele parasse diante do caos e dissesse assim: eu preciso descobrir ou redescobrir a esperança, eu preciso buscar dentro do meu coração essa esperança, porque eu não posso me deixar abater como todos. O profeta sabe que a ira de Deus tem um tempo de duração, enquanto a sua misericórdia, ela dura para sempre, o seu amor dura para sempre. E assim nós aprendemos que mesmo quando Deus se ira, Ele nos ama. E a própria disciplina de Deus é um ato de amor. E pior que não ter esperança é ter uma falsa esperança. E era o que acontecia ali. As pessoas estavam ávidas para ouvir palavras que pudessem tirá-las daquela situação desesperadora. O Senhor, Ele enviou profetas para advertir o povo quanto à observância da aliança com Ele. E esses profetas avisavam o povo que a quebra daquela aliança implicaria em cair nas mãos dos adversários, mas o povo obstinado e rebelde não quis ouvir os profetas. Depois, mesmo no cativeiro, o Senhor enviou profetas com uma mensagem de arrependimento para o povo, para que ele precisava dar ouvidos aos profetas de Deus e deixar de dar ouvidos aos falsos profetas que traziam uma mensagem que Deus não havia mandado. Os falsos profetas procuravam trazer falsas esperanças ao povo com relação ao fim do cativeiro. No entanto, aquele cativeiro durou 70 anos. O Senhor usou o profeta Jeremias para enviar uma mensagem lúcida e verdadeira, embora não agradável, aos cativos em Babilônia. Tem uma carta do profeta que eu encorajei a igreja a ler, está no capítulo 29 do livro profético de Jeremias. E no versículo 10 ele diz: logo que se cumprirem para a Babilônia 70 anos, atentarei para vós outros e cumprirei para convosco a minha boa palavra, tornando a trazer-vos para este lugar. Então, queridos, muitos em nosso meio têm estado assim, desesperançados, desesperados, achando que suas vidas não tem mais jeito, não tem conserto. Acham que o Senhor os esqueceu e, de certa forma, tem olhado para vários lugares, tentado achar uma saída, até mesmo se apegado a falsas esperanças, como o povo de Deus no passado. Por que eu trago essa palavra hoje? O Espírito nos trouxe uma palavra semelhante no domingo, e eu gostaria de continuar ministrando esperança ao seu coração. Há saídas para esta situação que você está vivendo, e essa saída vem do Senhor que fez os céus e a terra.
Quando o salmista ele olha para a situação, lá no Salmo 121, ele olha para o caos que estava à sua volta, ele olha para as dificuldades enfrentadas, para as perseguições, para as opressões que ele estava vivendo, e ele diz: eleva os meus olhos para os montes. De onde me virá o socorro? O meu socorro virá do Senhor que fez os céus e a terra. Se você hoje me perguntar o que é que eu faço diante dessa situação, eu vou dizer: eu não sei, mas eu sei quem sabe. O Senhor sabe qual é a saída, o Senhor sabe qual é a resposta. Clamemos a Ele, busquemos a Ele com toda a força do nosso coração e não nos deixemos impressionar com aquilo que nós estamos vivendo. O profeta, ele busca esperança naquilo que ele tinha impresso no seu coração. O que é que tem sido impresso no seu coração? Então, no meio de uma profunda agonia, o profeta Jeremias redescobre 3 razões para continuar fazendo a sua confissão de esperança. Primeira razão: as misericórdias do Senhor não têm fim e se renovam a cada manhã. Versículos 22 a 23. Vou ler outra vez. As misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim, renovam-se a cada manhã. Amém? Amém. Jeremias parou e deixou de olhar para a sua própria miséria, deixou de olhar para a miséria da própria nação cativa, e ele começa a lembrar-se das misericórdias de Deus. As misericórdias de Deus, diz a sua santa palavra, elas se renovam a cada manhã e são a causa de nós não sermos consumidos. O profeta continuou sentindo dor e sofrimento, mas cria no amor compassivo de Deus, apesar da dureza da cerviz do povo. Isso lhe deu forças para continuar pela fé, exercendo o seu difícil ministério. O cativeiro de Judá não foi enviado por Deus, mas foi permitido por ele por causa da rebelião do povo. E é impressionante quando nós percorremos a história do povo de Deus. O povo, aqui e acolá, vira as costas para Deus, deixa de buscá-lo, se volta para outros deuses, cai em idolatria, cai em apostasia, e o Senhor pacientemente espera que o povo se arrependa e volte para Ele. Tem um texto de Jeremias que o Senhor faz um apelo dramático. O Senhor diz: se voltares, ó Israel, volta para mim. Então nós vemos o lamento de Deus clamando pela volta do povo para Ele. Então, o versículo 39 desse mesmo livro profético, desse mesmo livro das Lamentações, no versículo 39 diz assim: por que se queixa o homem vivente? Cada um queixe dos seus próprios pecados. As misericórdias de Deus também são a causa de nós não sermos consumidos. Por isso, não podemos perder de vista esse amor compassivo de Deus, esse amor misericordioso de Deus. E todas as vezes que o povo se rebelou e voltou-se para Deus arrependido, o Senhor o recebeu e o acolheu com um amor desmedido. Foi assim no passado e é assim hoje. Que nós possamos crer com toda a força do nosso coração e não desistir. Não existe saídas mágicas para essas situações que nós estamos todos enfrentando. E não se iludam, porque nós também, o pastor e eu, também estamos passando por um momento de extrema dificuldade, porque há situações à nossa volta, situações familiares com as quais nós lidamos, que não há saídas para elas do ponto de vista humano. Mas nós todos os dias fazemos a confissão dessa esperança, crendo que o nosso Deus, do Senhor, vem a nossa saída. Amém. E do Senhor vem a sua saída, do Senhor vem a sua resposta, porque das mãos do nosso Deus estão todas as possibilidades. A segunda razão
para o profeta redescobrir a esperança e continuar fazendo sua confissão de fé e de esperança é que a grandeza da fidelidade de Deus. Do mesmo jeito que as misericórdias se renovam a cada manhã, ao final do dia podemos perceber a fidelidade de Deus. Com todas as dificuldades, com todas as angústias, com todos os estreitos pelos quais nós passamos, nós estamos aqui hoje vivos, de pé, glorificando o nosso Deus, agradecendo pelas bênçãos, sim, porque há bênçãos. O grande propósito do adversário é não permitir que nós enxerguemos as bênçãos, porque há bênçãos de Deus para nós. O Salmo 92 fala dessa fidelidade. Por falar nisso, você já contou as bênçãos de Deus hoje? Hoje eu vi uma história muito interessante. Essa história foi contada num pequeno vídeo, falando da gratidão. A gratidão é uma coisa tão tocante, que a gratidão toca as profundezas de Deus. E o pequeno vídeo contava a história de um garoto de seus 10 anos, que rouba numa feira, lá na Coreia, eu acho, que pelo semblante das pessoas, aquela história se passou na Coreia. E o garoto rouba 3 frascos de remédio. E a dona daquela loja, daquela farmácia, vem, esbofeteia o menino e toma os remédios. E ele começa a chorar, e ela começa a gritar muito com ele. E na loja do lado sai um rapaz, sai um senhor, e diz: o que foi que aconteceu? E o menino diz, para quem é esses remédios? Ele diz: para minha mãe que está doente. E o rapaz aí tira do bolso o dinheiro, paga aquela mulher, dona dos remédios, e grita para a filha dentro da loja que ele tinha e disse: traga uma sopa de vegetais. A menina traz a sopa de vegetais e ele entrega ao garoto os 3 frascos de remédio e mais aquela sopa de vegetais. E o menino vai embora correndo. 30 anos depois, aquele homem que deu a sopa de vegetais e pagou os remédios, passa mal dentro da loja e cai, como se tivesse tido um derrame, alguma coisa assim. A filha o socorre, o leva para aquele hospital. E a coisa era muito séria, a conta era muito alta, e ela pôs a loja para vender, para poder conseguir pagar aquela conta. E um certo dia ela está curvada junto do pai, deitado, ele já, acho que operado. E a menina e a moça, a mulher já feita, chorando de cabeça baixa. E aí sente que alguém coloca um envelope junto dela. E quando ela se levanta e abre o envelope, estava a conta do hospital zerada. A conta estava paga. E aí embaixo tinha assim: a conta foi paga 30 anos atrás, com 3 frascos de remédio e uma sopa de vegetais. Aquele médico era o menino que tinha recebido aquela bênção 30 anos atrás, né? Então, a gratidão que nós precisamos aprender a ter. Eu tenho estimulado a igreja a glorificar o Senhor por tudo, em tudo, que possamos dar graças ao nosso Deus. Então, a consciência da misericórdia e da fidelidade de Deus fez Jeremias redescobrir a esperança viva, e isso lhe deu um novo ânimo em meio a todo aquele caos. E a própria alma do profeta brada das profundezas. Ele diz: a minha porção é o Senhor. Ainda que tudo isso que está à minha volta desabe, ainda que a nação seja dizimada, a minha porção é o Senhor. A nossa porção é o Senhor. Ninguém nem nada
podem ser a nossa porção. Eu não posso confiar em seres humanos. A minha porção é o Senhor. Enquanto nós não tivermos Deus em perspectiva, enquanto nós não olharmos para Ele como autor e consumador da nossa fé, nós vamos continuar amargando muitas derrotas. E a terceira razão para o profeta fazer a sua confissão de esperança, está no versículo 25, é a bondade do Senhor que se manifesta aos que esperam nele, em quem nós temos esperado. O versículo 25 diz: bom é o Senhor para os que esperam por Ele, para a alma que o busca. Que nós possamos buscar o Senhor com toda a força do nosso coração, com toda a nossa convicção. Jeremias não se deixou levar pelas falsas esperanças dos falsos profetas. Deus é um Deus de revelação, não de revelamento. Revelação do Senhor se cumpre, nem que para isto sejam necessários 70 anos, como foi em Babilônia. E em todo o tempo havia sempre um remanescente fiel, aquele remanescente que esperava confiantemente no Senhor. O Senhor se coloca como um muro de fogo ao nosso redor. O profeta Amós fala isso. Mas nós insistimos em romper esse muro com nossas rebeliões, e do lado de fora dele há sempre serpentes que nos espreitam para dar o bote, trazendo dor, destruição, enfermidade e morte para nossas vidas. Devemos atentar para a bondade e para a severidade de Deus. Precisamos reaprender a chorar por nossos pecados, do contrário nos tornaremos cínicos e insensíveis. Sofrimento que não produz quebrantamento, não é transformador e só produz revolta e murmuração. Que hoje possamos esquadrinhar os nossos caminhos, prová-los e voltarmos para o Senhor. Agarre-se a Ele com toda a força do seu coração. O que aprendemos aqui? Primeiro, por mais difíceis que sejam as nossas adversidades e assolações, elas poderiam ser ainda piores, à semelhança do que aconteceu a toda a nação de Judá nos dias do cativeiro de Babilônia. Segundo lugar, quando Deus entende nos consertar e trazer as mudanças pelas quais clamamos, Ele usará todos os recursos, até mesmo as adversidades, as dores e as perdas. Terceiro lugar, precisamos aprender a redescobrir a esperança no meio da agonia, no meio do caos, olhando para os atributos eternos e imutáveis de Deus: misericórdia, fidelidade e bondade. Que o Senhor Ele possa aplicar essa porção da palavra aos nossos corações, em nome de Jesus. Vamos orar uns pelos outros.